O senador Marcos Rogério explicou na sessão de votação dos relatórios da CPMI que deveria ter investigado os atos do dia 8 de janeiro para que serviram os trabalhos da comissão. Ele disse que a CPI serviu para revelar ao Brasil, inicialmente, que não houve qualquer tentativa de golpe no dia 8 de janeiro e ainda que as autoridades do governo Lula sabiam com antecedência, porém nada fizeram. O senador comentou: omissão clara, deixaram acontecer. Isto a CPMI revelou ao Brasil. O senador assinalou: mas ainda assim, com todas as evidências, a relatora da CPMI escolheu proteger G. Dias. Ela não protegeu apenas a República do Maranhão, não, ela protegeu G. Dias. Marcos Rogério lembrou todas as evidências que foram reveladas sobre a omissão dolosa do general do Lula e disse: para relator e seu mundo de faz de conta, está tudo certo. O importante é sustentar a narrativa. Marcos Rogério afirmou: então esta CPMI serviu para desmascarar a farsa do governo do PT. A narrativa do golpe caiu. E aqui tiveram que trabalhar duro a relatora e a base do governo. Tiveram que trabalhar exaustivamente para impedir a investigação. Esse é o fato. O senador apontou que as omissões da relatora governista e da base lulista na CPMI podem ser entendidas como participação no mesmo conluio. Ele ironizou: a CPI está acabando antes do prazo. Normalmente prorrogam CPI, mas agora estão acabando antes do tempo porque se acovardaram, se apequenaram, não conseguiram sustentar a narrativa. Por que não ouvir o comandante da Força Nacional? Marcos Rogério explicou: a relatora protegeu G. Dias em seu depoimento e em seu relatório. Protegeu o ministro Flávio Dino. E isso faz esse relatório servir para nada, do ponto de vista da credibilidade, do ponto de vista da confiança. Não serve a nada. O senador apontou que, além de proteger os lulistas apesar das provas, a relatora pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sem nenhum indício. Ele disse: as provas apontam o contrário. Mesmo assim, ela indiciou Bolsonaro. Ele lembrou que também nos indiciamentos de militares não havia qualquer evidência e disse: é um movimento de descredibilização dos militares. O senador apontou que, considerando o desvirtuamento do Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito, inúmeros atos da relatora lulista são nulos de pleno direito e isso precisará ser reconhecido. Ele exemplificou com as inúmeras quebras de sigilo sem qualquer fundamentação. Marcos Rogério disse que, ao impedir a investigação dos fatos, a relatora e a base do governo se associam aos agentes de Lula no conluio. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 27 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org.
Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Palavra o próximo orador inscrito, o senador Marcos Rogério. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu inicio, senhor presidente, fazendo uma constatação. Esta CPMI serviu a um propósito: demonstrar que o 8 de janeiro existiu, que a ocupação e depredação aconteceram? Não. Isso todos nós e o Brasil inteiro já sabíamos. O que esta CPI fez? Revelou ao Brasil que o ato de invasão dos prédios públicos, primeiro, não foi uma tentativa de golpe. Não tinha uma liderança. Não tinha forças militares ou paramilitares auxiliando. Nenhuma evidência aponta para isso. Golpe impossível. Isso é fato. G. Dias disse daí, não se trata de golpe. Dutra não quis responder. O chefe das Forças Armadas, o ministro da Defesa, disse, não se trata de golpe. Segundo, as autoridades do governo Lula sabiam do movimento. Tinha relatório de inteligência da ABIN apontando para toda a fase de preparação. O próprio ministro do GSI sabia com antecedência. Porém, nada fizeram para proteger os prédios públicos. Nada fizeram para impedir o 8 de janeiro. Omissão clara. G. Dias tinha ao seu comando, senhor presidente, atentai bem, Brasil, como diria a Mão Santa, 5.000 homens à sua disposição, para além do batalhão de guarda presidencial. 5.000 homens. Flávio Dino, o ministro da Justiça, convocou e tinha ao seu dispor a Força Nacional de Segurança. Estava lá, protegendo o estacionamento do Ministério da Justiça, mas, por ordem do Ministério, foi impedida de agir para evitar a invasão e depredação dos prédios públicos. O que fizeram essas autoridades do governo? Mesmo sabendo do que ia acontecer, mesmo sabendo da gravidade de tudo, escolheram deliberadamente deixar acontecer. Isso esta CPMI revelou ao Brasil. Isto esta CPI mostrou ao Brasil. G. Dias não acionou as forças do Planalto. Uma pena que a relatora, está aqui a relatora, está no cantinho ali. G. Dias não acionou as forças do Planalto. 5.000 homens, sabendo de tudo, tendo dado declarações, e na quebra de sigilo do ex-chefe da ABIN aqui, ficou escancarada a farsa. Mas ainda assim, com todas as evidências, a relatora da CPMI escolheu proteger G. Dias. Estão muito focados aqui que a relatora protegeu Flávio Dino. Não, ela não protegeu apenas a República do Maranhão. Ela protegeu G. Dias. G. Dias não é enquadrado, G. Dias não tem sugestão de indiciamento.
Dino deixa a Força Nacional plantada no estacionamento do Ministério. G. Dias não aciona ninguém. Mas ainda assim, para a relatora e o seu mundo, de faz de conta, tá tudo certo. Tá tudo bem. O importante é sustentar a narrativa. Então esta CPI, esta CPMI, agora, meu caro presidente Magno Malta, que ocupa essa cadeira, enquanto retorna o presidente Arthur, esta CPMI serviu para desmascarar a farsa do governo do PT. A narrativa do golpe caiu. A narrativa do golpe caiu. E aqui tiveram que trabalhar duro a relatora e a base do governo. Tiveram que trabalhar muito, senador Magno Malta. Tiveram que trabalhar exaustivamente para impedir a investigação. Esse é o fato. A base da oposição aqui em nenhum momento negou que o 8 de janeiro aconteceu. Em nenhum momento negou que condutas graves ocorreram naquele dia. Não. O que nós queríamos e defendemos o tempo todo foi uma investigação que fosse a fundo para apurar responsabilidades. Porque é preciso verificar se houve omissão, se houve prevaricação, se houve conluio. E isso, no dia de hoje, fica evidente de que houve omissão. E ouso dizer que é possível que essa omissão seja traduzida em conluio, porque nada fizeram para impedir o que aconteceu. Senhor presidente, Vossa Excelência tentou ajudar, não a oposição, mas ao Brasil que queria colocar no banco dos depoentes o comandante da Força Nacional. Mas também Vossa Excelência fracassou no objetivo. E isso nem oposição e nem governo pode tirar de Vossa Excelência. Tentou trazer aqui a base do governo lulopetista, trabalhou muito, duramente. Tiveram que atropelar o prazo regimental para encerrar a CPI. Vamos acabar com isso. Vamos parar com isso, que já deu, não dá mais para segurar. A pressão está aumentando. As informações que partem do palácio, olha, acabe com essa CPI que esse negócio não está bom. E é isso que estão fazendo. A CPI está acabando antes do prazo. Normalmente prorrogam o CPMI, senador Girão. Mas agora, senador Cleitinho, estão acabando antes do tempo. Por quê? Porque se acovardaram, se apequenaram. Não conseguiram sustentar a negativa. Por que não ouvir o comandante da Força Nacional de Segurança? Veja, a relatoria dessa CPMI facilitou e protegeu G. Dias em seu depoimento e no seu relatório. Pasmem, mesmo com todas as evidências de omissão, não indiciou G. Dias. E isso faz este relatório servir para nada. Do ponto de vista da credibilidade, do ponto de vista da confiança, serve a nada. Por outro lado, senhor presidente, a relatora sugeriu o indiciamento de Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sem nenhuma evidência de sua participação. Pelo contrário, as provas mostram, apontam para justamente o contrário. Ele longe e sem nenhuma participação em qualquer ato. Ainda assim, ela sugere o indiciamento de Bolsonaro. Indiciou generais sem nenhuma participação nos atos, sem nenhuma evidência de qualquer conspiração, organização, liderança, mas ainda assim indiciou generais. É um movimento de descredibilização dos militares do Brasil. É um movimento contra os militares. E nós sabemos quem não gosta de militares no Brasil. Nós sabemos bem, aliás, o Brasil sabe quem é que não gosta de militares no Brasil. Eu posso ter divergências com o outro. Acho que o G. Dias foi um fanfarrão que esteve lá, é militar, mas não cumpriu sua obrigação. E posso ter inclusive com quem esteve no governo passado, mas eu não posso me valer da prerrogativa que tenho para descredibilizar uma instituição. E é isso que fizeram aqui ao longo do tempo.
Portanto, senhor presidente, o próprio relatório apresentado é a prova maior do desvirtuamento, da imprestabilidade desta CPMI em relação ao objeto de sua instauração e, consequentemente, da nulidade de grande parte dos atos praticados ao longo do seu andamento pela relatora, como, por exemplo, as inúmeras quebras de sigilos aprovadas de forma infundada e irresponsável. E aí, senhor presidente, eu lamento, mas a mesma omissão de quem estava no Palácio do Planalto e que deveria ter acionado o contingente de segurança para proteger e não o fez. A mesma omissão que praticou Flávio Dino, tendo a Força Nacional de Segurança para usar e não usou, quando a relatora e a base do governo aqui trabalham para impedir a investigação quanto a esses aspectos, me parece se associar a esta omissão que gerou o 8 de janeiro. O 8 de janeiro era evitável e não foi por omissão deliberada do Palácio do Planalto. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador.